Abra a sua Bíblia ou acompanhe conosco no telão a leitura do texto de Isaías, capítulo 58, versículos de 9 a 11, que farei agora. Eu, na verdade, vou pedir que vocês leiam bem forte, em uníssono, o texto de Isaías 58, versículos 9 a 11. Podemos no 3? Então, esse texto, o Senhor manda o profeta Isaías proferir ao povo, seu povo, naquele tempo. E esta palavra, ela traz consigo princípios extraordinários, com valores fundamentais para que nós possamos viver uma vida diferente aqui na terra. Era esta a pretensão do Senhor quando mandou esta palavra pelo profeta Isaías. Há uma promessa que Deus faz aqui, mas como toda promessa feita pelo Senhor, há uma condição para que esta promessa se realize, seja operada na vida daquele que a recebe. A promessa é que o Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos, desérticos, e fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado e como um manancial, cujas águas jamais faltam. Se, verso 9, tirares do meio de ti o jugo, o dedo que ameaça, o falar injurioso, se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como o meio-dia. A promessa do Senhor é que não importa a realidade que você esteja vivendo, por pior que ela seja, talvez em meio à escuridão, sem conseguir enxergar o além, sem conseguir enxergar o amanhã, sem ter uma perspectiva positiva da vida para o amanhã, ainda que vivenciando essa realidade, diz o Senhor, tua luz nascerá em meio a essas trevas, e a tua escuridão será como o meio-dia. Mas o Senhor vai guiar você continuamente, o tempo todo em que você estiver, em que eu estiver, em que nós estivermos vivendo debaixo desses princípios estabelecidos pelo Senhor, nós viveremos uma vida de prosperidade. Pois Ele diz: fartará a tua alma em lugares áridos. O país poderá estar vivendo um tempo de carestia. Belford Roxo poderá estar demitindo. O Rio de Janeiro poderá estar em bancarrota, e ainda assim o Senhor fartará a tua alma, fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado e como um manancial, cujas águas não faltam, porque o que virá do Senhor satisfará a tua vida, satisfará a nossa vida. Interessante que, para aquele que lê e estuda a palavra de Deus, aquele que verdadeiramente deseja conhecer Deus, não se deixará levar pelas falsas promessas da religião, que quer tão somente manter aprisionadas as pessoas na sua pseudo-verdade, que usa o texto bíblico tirando o texto do seu contexto com o pretexto de levar as pessoas a serem meras vaquinhas de presépio, que satisfazem os interesses humanos, materialistas, e ouso dizer corruptos, que tão somente está focado na questão material. Porque o que o texto da palavra de Deus está dizendo é: eu farei você próspero.
não te faltará, ainda que vivendo uma realidade ao seu redor de carestia, de aridez, ainda que você agora mesmo não consiga olhar para frente e ver possibilidades, você está como quem andando na escuridão sem conseguir enxergar lá na frente. Tua alma será fartada. E o que significa isso? Satisfeita. Haverá paz, haverá equilíbrio, haverá satisfação. Eu devia ter uns 6 anos de idade. Eu morava na última casa de uma rua com poucas e espaçadas moradias, na então vila de Italva, lá no noroeste fluminense. 8º distrito de Campos. Era uma roça. A minha rua, a minha casa última, fazia divisa com o pasto de uma fazenda. Ao lado da minha casa havia uma lagoa, e naquela lagoa havia muitos barrigudinhos. Alguém sabe o que é barrigudinho? Já viu um barrigudinho? Não sou eu não, tá? Não, você já viu um barrigudinho? Alguém já viu um barrigudinho? Mais conhecido como peixinho de vala. Agora você sabe o que é. Aquele é o barrigudinho. Mais guti-gutimente conhecido pelos aquariofilistas, se não me falha a memória, como fode. Acho que é essa a pronúncia. É um peixinho pequenininho, e ele pode inclusive desenvolver algumas cores, uma coloração. Ele é muito bonitinho, ele é bem guti-gutizinho mesmo. Ele é muito pequenininho, ele dá no máximo, se muito crescido, 5 centímetros, é issozinho aqui, ó. Mas via de regra é menorzinho, uma coisinha desse tamaninho. Como diz a minha esposa, não enche nem uma empada, né? Muito pequenininho. E na idade adulta, o máximo que ele consegue chegar é isso aqui. Pensa, peixinho desse tamaninho. E naquela lagoa tinha muitos desses peixinhos barrigudinhos. E eu ficava da margem, olhando, doido para pegar. Criança, né? Criança pequenininha com 6 aninhos, peixinho barrigudinho, é peixe. Doido para pegar um barrigudinho e dizer: papai, pesquei. O que você pegou, meu filho? Barrigudinho. E eu vivia na margem, chegando, porque eles vinham até pertinho, e eu chegava lá e fazia assim com o pé, tentando jogar, para que a água jogasse alguns fora. De vez em quando tirava alguns, mas eu ficava com tanta dó, porque era tão pequenininho, eu pensava: isso aqui para limpar nem tem como, né? E jogava de volta para a lagoa. E eu costumava ficar olhando eles passarem aos cardumes. Peixinho de vala. A gente lá não sabia o que era vala, a gente chamava de não chamava de córrego, a gente chamava de valão. Valão para nós eram aqueles que vocês chamam aqui de córrego, né? Aqueles riachinhos daqui para lá, às vezes mais estreito um pouquinho, mas aqueles peixinhos ficavam naquela lagoa que era prolífera em rã. Eu não sei se você gosta de rã. Quem que gosta de rã? Se encontrar alguma, traz para mim. Mas você vai ter que comer na minha frente, para eu saber que a rã não é sapo. Porque eu sou da roça e nunca consegui guardar a diferença de um para o outro. Mas certa vez, eu e a minha mãe estávamos saindo para algum lugar que eu não me recordo, mas algo que eu nunca esqueci aconteceu. Tinha chovido bastante e a nossa rua ficara cheia de poças de água, aquela água barrenta. E uma dessas poças estava exatamente em frente ao portão da entrada do nosso terreno, onde morávamos. Mas era uma poça rasinha, não dava sequer para afundar o meu pé, que era uma criança de 6 anos, não dava para submergir o meu pé. E para minha surpresa, havia uma piaba
se batendo, saltando, vivia da silva dentro daquela poça, como tentando chegar a algum lugar mais fundo que não existia naquela poça. E eu não sei se você conhece piaba, alguns conhecem por lambari. A piaba, barrigudinho, é desse tamaninho. A piaba chega a ser desse tamanho, dá em torno de 9 centímetros. Você precisa colocar vários lambarizinhos ou barrigudinhos, não lambarizinho, mas barrigudinhos, ou peixinho de vala, na sua mão. Mas piaba, você pode colocar no máximo 2 para ocupar a palma da sua mão. E aquilo me deixou atônito. Uma piaba ali, numa poça d'água, na rua, na porta da nossa casa. Como aquela piaba chegou ali e viva, distante da lagoa? Mas não havia piaba naquela lagoa. Da onde que veio aquela piaba? Como ela teria vindo nadando do rio Muriaé, distante uns 300 metros da minha casa, se o rio Muriaé não ligava aqui com a minha casa, estava a 300 metros. E o que tinha mais próximo era o valão, chamado Valão dos Bois, um riachinho, que ficava a uns 100 metros da minha casa. E se ela veio de lá, como é que ela saltou o barranco que era alto e veio pulando e chegou viva até aquela poça d'água em frente à minha casa? Sendo que lá do Valão dos Bois até o final da minha rua era o pasto da fazenda. Ela ia levar uma semana pulando no mínimo, não ia chegar ali nunca. Teria Deus feito ela cair do céu? Mas eram muitas as minhas elucubrações, as minhas especulações, que eu fazia tentando entender como é que aquela piaba fora parar ali. Não era um barrigudinho que, por a lagoa transbordar, tivesse ficado preso naquela poça, porque não choveram bastante e aquela lagoa não transbordou. E a dúvida permaneceu por muitos anos, até eu chegar à idade do que antigamente a gente chamava do ginásio. Quem fez ginásio aqui? No tempo do ginásio, né? Tem uns jurássicos aí como eu. Hoje o ginásio faz parte aí do ensino fundamental, né? Antes da admissão. Quem fez a admissão? Esses são mais jurássicos ainda, hein? Olha só. E depois é que vinha o ginásio, né? Para depois vir o ensino médio. Pois bem, a minha dúvida permaneceu por muitos anos até eu chegar à idade do antigo ginásio e tomar conhecimento de algumas particularidades da natureza. A dúvida era: como é que peixes surgem em lagos artificiais em que ninguém os tenha lançado lá? Você já soube de algum lugar, um lago pequeno ou grande que fosse, que surgiu e ninguém jogou um peixinho lá, nem soltou peixes lá, e passado um tempo chega-se a saber que tem alguém pescando porque tem peixe naquele lago? Alguém da roça, talvez, alguém já viu isso acontecer? Só um? Vocês soltaram pipa no ventilador mesmo, hein? Pois isso acontece. E é daquelas questões enigmáticas que a gente fica imaginando qual terá sido a alma penada que de noite, sem que ninguém visse, pegou, foi lá e soltou uns peixes. Alguém soltou o peixe lá. Mas eu cansei de ver na roça abrirem um buraco com algum propósito, aquele buraco se encher d'água, a água que brota da terra. Passa-se um tempo, não é que tem uns peixinhos lá, e quase sempre o quê? Barrigudinho. Como é que aquela piaba foi parar na porta da minha casa? Amados, eu descobri lá na adolescência, estudando e pesquisando, porque aquilo nunca saiu da minha cabeça, que foi por causa do mesmo mecanismo que Deus criou na natureza para
promover o florestamento da terra. Deus criou um mecanismo que funciona na natureza. No caso das plantas, por exemplo, os insetos e as aves pousam nos galhos e ficam com seu corpo e pernas impregnados de sementes que levam para outros lugares, e quando pousam lá, involuntariamente depositam-nos no solo, ou se alimentando do fruto, regurgitam-nos ou defecam a semente em outro local, e vai germinar e surgirem ali novas plantas. Ainda os que arrancam frutos do pé, mas deixam-no cair no solo durante o voo, que acabam por germinar, dando origem a outra árvore frutífera. Uma vez eu estava sentado de noite numa grande pedra lá em Mamanguá, assim, uma distância como daqui ali para o Clésio, era a casa de um caiçara, e eu estava aqui por trás da casa dele, numa parte mais alta, porque lá tudo é barranco, é morro, e uma pedra muito grande, já da altura do telhado da casa dele, e eu estava sentado numa cadeira, dessas cadeiras de praia, olhando para o céu e falando com Deus, olhando para aquele céu lindo, todo estrelado, coisa linda. De repente, algo como que uma pedra veio na minha direção e bateu na minha perna. Eu me assustei, falei, deve ser meu pai. Eu olhei no escuro, falei, pai? Ninguém respondeu. Falei, papai deve estar querendo me testar para ver se eu tenho medo. Um homem adulto, 30 e poucos anos, pastor. Será que meu pai agora, na altura do campeonato, meu pai está me testando para ver se eu tenho medo de estar sozinho aqui no escuro? Eu peguei, não vi nada, não vi ninguém, desci, falei, vou achar ele. Não tinha ninguém. Voltei para a pedra, sentei lá e voltei a olhar. De repente veio uma na minha testa. Eu pulei rápido, procurei para lá, procurei para cá. Não é possível, tem alguém me zoando. Daqui a pouco soprou um vento nas árvores. Só faltei ouvir aquela música assim. Estranhei. Aí olhei para o céu, falei, já sei. É o capiroto que veio para tirar a minha paz. Vou fazer de conta que ele não está nem aí. Comecei a louvar o Senhor. Senhor, grandes são as tuas obras. Coisa linda o céu que o Senhor fez. Daqui a pouco eu vou olhar. Aí eu fui ver que era jambo, mas era um jambão. Conhece jambo? Quem conhece o jambo, fruta? Falei, é por isso que não está doendo, porque o jambo não dá para doer, né? É uma massa bem leve, parece feita de Eva, né? Aquele material fofinho. Não é Eva do Eufrásio, não, é Eva. Pois é. Daqui a pouco o outro. Falei, não, aí já virou. Em nome do Senhor, tudo quanto é. Comecei a expulsar, irmão. Brabo, cheio da unção. Aí nisso que eu tô, passa um baita de um morcego. Cara, eu estou no altar, né? Principalmente aqui, né? Mas era um morcegão. Pensa no Batman. Aquele bichão saiu. Eu olhei para o pé de jambo que estava bem atrás de mim, numa distância talvez daqui, perto ali da porta, e eu vi quando aquele Batman saiu do meio daquilo. E como é que eu vi? Porque ele passou e deu para ver a silhueta dele por causa da claridade da lua. E aquele Batman passou, e quando ele passou, rapaz, eu acho que ele devia pensar que eu fosse uma assombração, porque ele tomou um susto comigo e o jambo caiu do pé dele. E onde é que o jambo foi parar? Em cima de mim. Falei, está tudo comissionado pelo bicho ruim. Estão só me mirando, alguma coisa tem de errado. Mas não é. Eles estavam entrando no pé de jambo, pegando o jambo, comendo
e levando alguns agarrado no pé. Mas o jambo estava bem maduro, e eu penso que porque ele estava com as presas do pé dele agarrado, deve ter, vazado, e a fruta saía, e como ele estava no voo, a fruta vinha com vontade, né? E batia exatamente em mim. Várias batiam, outras não, passavam perto, e eu estranhando. Se eu estivesse na roça, eu com certeza ia ter história para contar, para dizer: olha, porque o bicho ruim estava ruim comigo. Mas o que isso tem a ver com o que estava falando antes? Aqueles caroços de jambo fosse em outro lugar, fosse numa terra que não tivesse, fosse propícia, aqueles caroços, alguns deles iam acabar germinando, e outros pés de jambo iriam surgir. Mecanismos que Deus criou e colocou na natureza para fazer com que a natureza se regenerasse e estivesse sempre em constante produtividade. Ainda animais como a paca, ou a cutia, o esquilo, muito conhecido também por caxinguelê, por quem é da minha terra, que pegam o fruto e enterram-no. Eles vão no pé do coquim-pati. Conhece coquim-pati? Quem conhece? Coquim-pati é um coqueiro que dá um pouco mais alto que aquela luminária, e dá um cacho de coquim. Ele pega, vai lá e ele rói, tirando a casca do coco, que é um coquinho pequeno assim, e aí ele enche as bochechas do coco propriamente dito. Alguns ele quebra e come, outros leva consigo e enterra em alguns lugares, na intenção de, em algum momento, ele tem ali um armazém para ele. Está com fome, ele vai lá onde ele enterrou e come. Só que vários desses frutos acabam vindo a darem origem a novas árvores, germinam, e a cutia, a paca, o esquilo, ele já não volta mais lá. Assim também, amados, é com os peixes. Algumas espécies depositam seus ovos nos caules das vegetações, nas margens dos rios e dos lagos. E quando, por exemplo, uma garça ou outra ave pousa ali e começa a pescar, vai andando e se banhando ou bebendo água, os ovos ficam agarrados nas suas pernas. Quando essa ave pousa em outro lago, o andar dela em meio àquela vegetação também, os ovos que estavam presos nas suas pernas se desprendem e ficam naquela água, vindo depois a eclodir, e aí, surpresa, onde não havia peixe nenhum, começa a ser pulado naquele novo habitat. Também acontece de uma ave engolir um peixe, como por exemplo uma piaba, e alçar voo, mas por alguma razão ela acaba por vomitá-la ainda viva. E se essa piaba cair, ou esse outro peixe cair em um local com água, como um valão, uma lagoa ou uma poça na porta da casa do futuro pastor Cláudio Barroso, ela viverá, e se for fêmea e estiver ovada, dará à luz uma geração de novas piabas naquele local até então desabitado por peixes. Assim, amados, é o que Deus faz com aquele que anda em fidelidade com Ele. É isto que o texto de Isaías está dizendo. A Bíblia diz que a riqueza deste mundo pertence a Deus. Diz a palavra do Senhor: minha é a prata, meu é o ouro, tudo pertence ao Senhor, mas está sendo retido pelo diabo, que recebeu da mão de nossos pais Adão e Eva por causa do pecado, por sua desobediência. Mas quando você coloca o seu coração em primeiro lugar no reino de Deus, na justiça de Deus, Deus faz com que o lugar árido, com que a aridez que você vivia, com que a escuridão de falta de esperança, de expectativa em que você vivia, passa a se tornar um lugar iluminado, um oásis com prosperidade. Por quê?
Porque Deus providencia alguém que virá depositar em teus projetos os recursos que te faltam. Deus providenciará uma garça que trará os ovos da prosperidade para o teu lago. Deus providenciará uma ave que regurgitará e cairá na porta da tua casa. Porque Deus é Senhor das circunstâncias, nada está longe da capacidade dele de fazer em favor daquele que lhe é fiel. É isto que ele está prometendo em Isaías, que nós lemos. A gente encontra vários exemplos assim na Bíblia. Quando Davi assume o trono, ele vai começar um reinado, mas o seu povo perdeu a guerra para os filisteus. Saul perdeu a guerra. Davi vai começar o seu reinado. E sabe o que Deus providencia para Davi, que foi fiel? Deus providencia Irão, rei de Tiro, que providenciou trabalhadores, providenciou material para que Davi pudesse construir o seu palácio. Está lá em 2 Samuel capítulo 5, versículos 11 e 12. Se lembra de Jacó? Foi isso que Deus fez a Jacó, enriquecendo a ele, que chegou de mãos vazias, mãos abanando na casa do seu tio Labão, e que foi explorado por seu tio, foi roubado pelo seu tio, foi ludibriado pelo seu tio, mas porque ele se tornou no Jacó temente ao Senhor, o Senhor usou aquilo que o seu tio tinha para prosperá-lo. E quando ele saiu da casa do seu tio, ele saiu com grande prosperidade. Foi assim o que Deus fez, levando o copeiro de Faraó parar justamente na cadeia em que estava José, que interpretou o sonho daquele homem e depois o levou até Faraó para interpretar o sonho de Faraó e se tornar o governador do Egito. Amados, Deus é fiel, e você precisa conhecê-lo se você não conhece. E você o conhecerá na medida em que você o buscar de todo o teu coração, trocando o modo de vida perdido, corrupto, dessa sociedade que a cada dia que passa mais expulsa Deus. Deus vai abençoar você se disser não para isso e se voltar de todo o coração para Ele, para viver não mais pelo estilo de vida desse mundo perdido, desse sistema corrompido que rege a sociedade, mas para viver pelos princípios e valores que Deus estabeleceu, viver para dar prazer ao coração do Senhor. E a promessa do Senhor é: o Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos e fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas jamais faltam. Como está a sua vida? Pensa sobre isso. Você está precisando de uma garça que pegou um peixinho para ela se alimentar, mas que na verdade Deus vai usar para deixar na sua porta, porque você resolveu viver uma vida pelos princípios e valores de Deus, que honram a Deus. Você resolveu deixar aquele relacionamento errado, que a sociedade não vê como errado, que a sociedade já não enxerga mais como espúrio. Você vai deixar esse estilo de vida que desonra a Deus. Você vai deixar de ser esse empresário que aprendeu que nesse país só se consegue ir para frente levando vantagem em tudo, certo? Para viver em santidade, pelos princípios e valores que honram a Deus. Você vai ouvir daqueles que dizem o quê? Você vai quebrar.
Ninguém nesse país consegue prosperar se não fizer parte do jogo. Mas você vai dizer: eu cansei de fazer parte do jogo. Eu cansei de dormir sem paz. Eu cansei de ter aquilo que é fruto do meu ganho, que por não ser lícito, acaba tendo que ser dividido com aqueles que são corruptos e que me achacam todos os dias. Eu agora vou viver pelos princípios e valores que Deus estabeleceu. Eu vou abrir mão do muito que eu tenho hoje sem equilíbrio, paz e segurança, para viver com aquilo que Deus me dá e que vai fartar a minha alma. Porque eu posso ter dinheiro, eu tenho muita coisa, mas me falta paz, me falta equilíbrio e me falta satisfação. Você vai deixar de ser alguém que aspira àquela posição e que está disposto a fazer o que for necessário para alcançá-la. Talvez você será alguém que terá que deixar, abrir mão do seu emprego, porque para permanecer nele você tem que fazer aquilo que desonra a Deus. E por causa disso você vai olhar para frente e você não vai enxergar nada. Mas a palavra de Deus diz que o justo viverá por fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. E a sua confiança no Deus vivo, o Deus que faz uma garça levar ovinhos de piabas para um poço que alguém cavou e esqueceu, e depositá-los ali sem nem perceber que o está fazendo, para que ali uma geração de piabas cresça e um ecossistema comece a se desenvolver ali, levando prosperidade para aquele lugar. Porque a promessa de Deus é que Ele fará com que você seja satisfeito, ainda que a sua realidade tenha se tornado um deserto. Eu quero perguntar a você: você não quer entregar a sua vida ao senhorio de Cristo Jesus e viver pelos princípios e valores que Deus estabeleceu? Aquilo que você pensa que será uma perda para você, na verdade, será ganho. Você pode levantar os olhos para mim um pouquinho? Vem cá, meu filho. Pode ficar aqui, porque você é mais alto que eu fico na sua altura. Vai para lá. Feio, né, irmão? Não é não. Ele é o lindão daquela lindona ali. Mas eu quero te perguntar: o que faria você sem nenhuma necessidade? Você contrata um sujeito como esse para ser o seu professor de educação física, seu personal trainer. Você já está pagando ele para ele treinar você, para você ficar sarado. O que faria você? Você paga aí, sei lá, não precisa dizer quanto não, sei. O que? R$1.000? Rapaz, sei. Talvez 200, 300, não sei, por mês, na academia. Dá para perceber que faz tempo que eu estou defasado, não sei, né? Mas aí o carro dele, a moto dele foi roubado. O carro não, a moto dele foi roubado. Isso aqui é lambão que só eu sei, irmão. Mas é crente. Não é mais santo, não é perfeito. Jesus. Mas aí um cliente dele, um aluno, chega para ele e diz assim: rapaz, como é que você vai fazer agora para vir dar aula aqui? Como é que vai ser agora com a sua esposa, com a sua filhinha? Ele disse: eu não sei. Tudo que eu sei é que eu tinha uma moto, agora não tenho mais.
Outro dia ele volta lá para dar aula, e um homem que não é nem crente em Jesus Cristo. Ele é crente, meu filho? Não. Chega para ele com o envelope e diz assim: isso aqui é para você. E quando ele abre, quanto é que tinha, filho? Hein? 9.000 reais. Ele diz assim: isso aqui dá para comprar outra moto? Então vai lá e compra. Foi isso, meu filho? Está chorando por quê? De emoção. Sabe por quê, querido? Pode sentar. Porque o nosso Deus não é um mito. O nosso Deus não é papel e tinta. O papel e a tinta são registro da revelação dele, para que nós sejamos estimulados a buscá-lo e conhecê-lo e vivermos pela fé, para experimentarmos aquilo que ele nos tem prometido na sua palavra. É por isso que a palavra do Senhor diz: se creres, verás a glória de Deus. E a promessa do Senhor é que ele fará com que do deserto surja rio, água que sacia, que da escuridão ele fará surgir a luz e fará a tua alma farta.